Olá para todos e todas. A gente vai começar mais uma aula sobre jesuítas aqui no Espírito Santo, que foram fundamentais, peça fundamental para a colonização da nossa capitania, depois província e depois do nosso estado. Então eles vão iniciar uma série de vilas, iniciar uma série de pequenos povoamentos que depois vão se tornar vilas e hoje são cidades dentro do Espírito Santo. Então, recapitulando, em 1535, Coutinho chega ao Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho chega ao Espírito Santo. Em 1551, o padre Afonso Braz é o primeiro padre jesuíta a vir para o Espírito Santo. A missão desses jesuítas ao virem para o Brasil e para o Espírito Santo era auxiliar os capitães donatários na governança das suas terras, já que eram muitas terras e eram poucos colonizadores que vieram. Além disso, havia também uma questão em relação à violência dos indígenas. Os indígenas eram violentos, atacavam, matavam, alguns praticavam o ritual de antropofagia, que é o canibalismo. Então, os governadores, né, os capitães donatários e a coroa portuguesa tinham esse receio, e aí os jesuítas, que foram criados na Europa, nesse mesmo período, a missão dos jesuítas era catequizar os povos que não eram cristãos, então ensinar a religião católica para esses povos que não eram cristãos, e dentre esses povos estão os indígenas. Então eles tinham essa missão, eles estudavam para poder trabalhar com esses povos, além da Europa. Então eles vêm para o Brasil para ajudar os capitães donatários, né, os colonos, na evangelização, no cuidado com os indígenas. Então, em 1551, chega o padre Afonso Braz, que é o primeiro jesuíta aqui do Espírito Santo, e eles vão começar a construir fazendas e aldeamentos por todo o litoral capixaba. É importante lembrar que esses indígenas, eles tinham uma economia desenvolvida, plantavam açúcar, algodão, cereais aqui no Espírito Santo, criavam gado, eles vão ser um dos primeiros a trazerem o gado para o Espírito Santo, os bois, vacas, e eles utilizavam cativos africanos como escravos e os indígenas também como escravos. Eles exploravam da mão de obra, tanto dos cativos africanos, quanto dos cativos indígenas. Eles protegiam esses indígenas, né, digamos assim, porque tinha a possibilidade desses indígenas serem capturados por bandeirantes. Então, as missões jesuítas, elas eram um refúgio para esses indígenas que podiam estar sofrendo com o ataque de bandeirantes, que capturavam eles para serem escravizados, mas dentro das aldeias, né, das missões jesuítas, eles eram escravizados, eles tinham sua mão de obra explorada. E assim como os jesuítas também tinham escravos africanos, eles escravizavam pessoas da África. Então, participavam nesse comércio de cativos também, mesmo sendo padres. Então, eles vão fundar aldeias e vilas, né, fazendas e aldeamentos, que depois vão se tornar vilas e tudo mais. Geralmente, nessas aldeias tinha casa, onde moravam os padres, as igrejas, que era onde funcionavam as celebrações, e os colégios, que eram onde se ensinavam tanto os indígenas, e aí eles ensinavam a língua portuguesa e a religião católica, ensinavam música, ensinavam teatro e uma série de coisas, a ler e escrever, e também ensinavam os filhos dos colonos que viviam na região. Era comum para esses jesuítas utilizarem da própria língua tupi, das línguas tradicionais, para poderem evangelizar esses indígenas. Então, eles aprendiam a língua local, assim como eles ensinavam o português para esses indígenas. Então, havia essa troca cultural. As principais construções jesuítas que a gente vai ter no Espírito Santo vão ser 1556, a construção do Colégio Santiago, lá em Vitória, que hoje é o Palácio Anchieta, sede do governo do estado do Espírito Santo.
vai ser a sede administrativa da Companhia de Jesus no Espírito Santo, eles que vão organizar as missões durante todo o território capixaba. No mesmo ano vai ser fundada a aldeia de Santa Cruz, lá em Aracruz, Aldeia Nova, e a aldeia de Nossa Senhora da Conceição da Serra, onde hoje é o município da Serra, as primeiras missões jesuíticas. Depois, em 1557, vai ser a aldeia de Campo Velho, também lá em Santa Cruz, na região de Aracruz. Em 1565 ou 1567, o padre Anchieta, né, que é considerado hoje um santo, é um dos principais jesuítas do Brasil, né, e um dos principais do mundo. O padre Anchieta, ele vai fundar a aldeia de Retiba, onde hoje é o município de Anchieta. Essa região vai ser fundada pelos jesuítas, aqui no século XVI. O padre Anchieta, ele vai fundar essa aldeia e acredita-se que ele seja também o fundador da Fazenda Muribeca, que ficava né, onde hoje é Presidente Kennedy. Então acredita-se que ele passava por ele fundou essas duas regiões. Ele viveu aqui no Espírito Santo e teve papel fundamental na colonização desse território. Em 1569 vai ser fundada a aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra. Em 1581, eles criam a fazenda Nossa Senhora de Muribeca, que hoje fica em Presidente Kennedy, e era uma das principais criadoras de gado do Espírito Santo, fornecia carne para toda a capitania do Espírito Santo durante muito tempo. Tinha uma quantidade, sim, de africanos escravizados, além dos indígenas, que eles usavam mão de obra. Em 1585 e 1587 vai ser fundada a aldeia de Guarapari, também um território fundado pelos jesuítas. Nossa região fica entre as povoações jesuítas, né, de Retiba, que era Anchieta, e de Muribeca, Presidente Kennedy. Então, possivelmente, a nossa região era uma região de passagem desses jesuítas e desses indígenas que iam, né, e também de africanos, quando eles começaram a ser escravizados, né, quando eles chegaram para ser escravizados aqui no Espírito Santo, dessas duas regiões, entre Muribeca e Retiba. Então, era uma região de transição desses padres jesuítas e desses indígenas que habitavam na região. Uma outra construção feita por ordem religiosa, e dessa vez não são dos jesuítas, são dos franciscanos, é o Convento da Penha. O Convento da Penha não é uma construção jesuíta, é uma construção franciscana. Fica lá em Vila Velha, no alto de um morro. Foi construída entre 1561 e 1651, e 1660, e possivelmente por mão de obra indígena escravizada. Subiram todas aquelas pedras e construíram aquele monumento. Então, o Convento da Penha, né, a gente fala, uma construção dos padres, mas não foram os padres que construíram, quem construíram foram os indígenas. E a principal função dos franciscanos aqui no Espírito Santo, na região, né, central da capitania, era catequizar e ensinar os filhos dos europeus, os filhos dos portugueses, dos colonos. Naquela região, enquanto os jesuítas vão ficar responsáveis pelo trabalho com os indígenas, os franciscanos vão ficar responsáveis pelo trabalho com os europeus. Lembrando que o menino que nascia aqui, filho do europeu, ele precisava aprender da religião católica para ele não ser, né, um pagão. Então, havia essa divisão para que os moradores aqui da região eles aprendessem sobre a religião, tanto indígenas quanto os descendentes dos portugueses, ok? Obrigada, espero que vocês tenham gostado.